Olá, meu nome é Rosilene Tomás, sou professora de matemática e o nosso assunto de hoje é semelhança de figuras. Dentro da semelhança de figuras, nós vamos trabalhar com polígonos e a semelhança entre triângulos. Só que nós vamos estudar a razão entre os segmentos, quando que a razão forma uma proporção. Depois nós vamos trabalhar com os polígonos semelhantes e vamos fechar na nossa terceira aula semelhança de triângulos. Para isso, preste bastante atenção. Vamos lá. Semelhança de polígono é a comparação entre os lados proporcionais e os ângulos congruentes. Então, preste bastante atenção. Eu tenho que ter lados proporcionais, não são lados com a mesma medida. E os ângulos congruentes. Aí sim, os ângulos são ângulos que têm que ser com medidas iguais, certo? Observe que a medida de cada ângulo do polígono da figura ABCD e do polígono A', B', C', D', E', eles foram ampliados. Então, a semelhança de triângulos, nós vamos ampliar a figura ou vamos reduzir a figura. Mas presta bastante atenção. Eu não posso ampliar de qualquer forma. Eu não posso pegar uma figura, no caso aqui um pentágono, e eu vou aumentar esse pentágono. Eu tenho que saber que tem que existir uma proporcionalidade. Um exemplo, este lado aqui é um pentágono, que a medida do lado mede x centímetros. Se eu quero ampliar, eu posso dobrar, triplicar, certo? Então, vamos colocar aqui que este lado, A', B', ele mede 3x, certo? Lembrando que é um polígono regular. Então, nós temos estes lados, todos, medindo x, aqui 3x. Então, ele foi ampliado, a medida do original passou a ser 3 vezes a medida da figura ampliada. É isso que nós vamos observar, que as medidas são proporcionais. Agora, eu não posso mudar a medida dos ângulos. Então, as figuras possuem o mesmo formato, ângulos iguais, porém, os lados proporcionais. Vamos ver como que eu posso trabalhar com esses lados proporcionais. Nós vamos ver as razões. Razão e proporção. A palavra razão vem do latim ratio e significa divisão. Então, Rosilene, a razão é a divisão entre A e B? Sim. Mas por que recebe o nome de razão? Porque a razão, ela está associada a uma grandeza. Neste caso, a nossa grandeza aqui vai ser medida de comprimento, ou medida de área, ou medida de volume. Metro, metro quadrado ou metro cúbico. Depende do exercício que nós vamos trabalhar, certo? Então, se eu coloco a fração A sobre B, eu estou pegando o numerador dividido por denominador. Mas se eu falo a razão entre A sobre B, eu estou falando um centímetro sobre centímetro, metro quadrado sobre metro quadrado e assim por diante. A razão entre dois números, A e B, lembrando, pessoal, o A, o B, ele tem que ser diferente de zero. Nessa ordem é que formam a proporção. Observe os dois segmentos abaixo. Eu tenho o segmento RS e o segmento MN. Então, como que eu vou aplicar a razão? Quantas vezes o meu segmento RS, ele cabe dentro do segmento MN, certo? Porque um é menor do que o outro. Então, sempre quando vocês forem verificar isso em casa, treine, pegue uma régua, pegue um compasso. Agora, para você verificar, o que você vai fazer? Você coloca o compasso
a ponta seca, que é aquela pontinha do alfinete, sobre o ponto R, abre o seu compasso até o S. Com isso, você vai ter essa medida. E aí, você vai transferir essa medida para o segmento M. Então, você vai colocar essas medidas até chegar no final. Então, lembrando que aqui vai ser R e S, ok? Então, podemos comparar a medida desse segmento usando um compasso. Usem aí, tá? Para isso, deixamos o compasso com a abertura da medida RS, como mostra a figura abaixo, e transportamos a medida para o segmento MN. Então, eu só fiz no próximo slide uma demonstração para você observar. Então, preste atenção. Olha o meu segmento RS. Eu fiz a abertura do compasso, certo? Contem comigo aqui. Então, eu vou transferir. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e o último lá representando 6. Então, eu fiz essa abertura quantas vezes? 6 vezes. Dessa maneira, constatamos que a medida do segmento MN equivale a 6 vezes a medida do segmento RS. Ou seja, MN é igual a 6RS. Assim, a razão entre as medidas do segmento MN e RS é 6. E como que eu vou ler? MN está para RS, assim como 6 está para 1. 6 dividido por 1, 6. Certo? Vamos ver aqui um outro exemplo. Observe os 4 segmentos. TU mede 2 centímetros, PQ 3 centímetros, VX 6 centímetros e RS 9 centímetros. Calculando a razão entre as medidas do segmento, eu vou pegar PQ e a razão entre os segmentos TU e VX. Preste atenção. PQ, a medida dele é 2. RS, a medida dele... Não, voltando aqui, pessoal, rapidinho. Aqui, minha borrachinha. Vamos lá. Ó, PQ, a medida dele é 3. Tinha pegado a medida errada. 3 centímetros. RS é 9. Se eu simplificar a minha fração por 3, 3 dividido por 3, eu vou ter 1. E 9 dividido por 3, eu vou ter 3. TU, a medida é 2 centímetros. VX, 6 centímetros. Vamos simplificar a nossa fração por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. Olha só, os segmentos são iguais. E ele recebe um nome específico. São razões de proporcionalidade. Razões que possuem o mesmo coeficiente de proporcionalidade. Sempre quando eu verifico várias razões que eu encontro os valores iguais, o que vai acontecer? Essa razão, ela passa a ser uma proporção. Então, o que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Olha só, preste atenção. Logo, temos uma igualdade entre razões. E a igualdade entre razões, nós temos o quê? Uma proporção. Então, quando números não nulos, A, B, C, D, formam nessa ordem uma proporção, o que nós podemos falar? Que A está para B, assim como C está para D.
Então, a leitura pode ser A dividido por B igual a C dividido por D, mas nós podemos ler em forma de razão. A está para B, essa igualdade é assim como C está para D. E existe uma propriedade. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Meios, né? E extremos. O produto dos meios, BC, é igual ao produto dos extremos. A ordem aqui dos fatores não vai alterar, ok? Então, vamos ver alguns exercícios. Vamos aplicar o que eu coloquei para vocês. Primeiro, observe. Os segmentos a seguir são proporcionais. Gente, é muito importante falar que eles estão seguindo a ordem. O que é seguindo a ordem? Primeiro é AB, segundo CD, terceiro EF e quarto GH, certo? Eles estão apresentados nessa ordem e a razão de proporcionalidade, ele quer a razão de proporcionalidade. Lembra do exercício anterior, que a razão de proporcionalidade era 1/3? Então, nós vamos ver a razão de proporcionalidade, vamos calcular a medida de x. Então, primeiro, eu tenho A, B está para CD. Eu vou calcular a razão de proporcionalidade. Eu posso pegar AB está para CD ou EF está para GH. Eu só não vou pegar EF para GH porque eu não conheço GH. GH é uma incógnita ainda. Então, quem que é AB? AB é 22 centímetros. E CD? CD é 11 centímetros. Se eu dividir 22 por 11, eu vou ter 2. Então, a minha razão de proporcionalidade é 2, certo? Então, nós vamos agora calcular. F está para GH, assim como 2 está para 1. O EF é 60. O GH é X. 2 está para 1. Lembra da regrinha? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos? Então, 2x é igual a 60. Qual o número que multiplicado por 2 que dá 60? 30. 30 centímetros. Mas só, presta atenção, ele está querendo em milímetros. Então, meus queridos, não esqueçam do sistema métrico, de comprimento, de medida. Eu tenho o metro, os múltiplos do metro, que é decâmetro, hectômetro, quilômetro. E tenho submúltiplos, que é o decímetro, centímetro, milímetro. Se eu estou no centímetro e quero ir para o milímetro, eu vou acrescentar 0. Então, eu vou ter aqui 300 milímetros, certo? Se eu estou no metro, um exemplo, e quero ir para o milímetro, então eu teria 30, para o milímetro, eu teria 30 aqui, aqui eu vou ter 300, 3.000, aqui 30.000, ia acrescentar 3 zeros, certo? Então, a alternativa correta seria essa, 30 centímetros ou 300 milímetros, certo? Vamos ver um outro exemplo. 4 segmentos AB, CD, EF e GH são proporcionais nessa ordem. Observe. Sabendo que o comprimento do AB é 20 centímetros e a razão de proporcionalidade é 2,5. Calcule o comprimento de CD.
Então, primeiro, ele colocou que AB está para CD, assim como EF está para GH. Só que ele falou que AB é 20, está para CD, que eu não conheço, que é igual a 2,5. 20 vai ser igual a 2,5. Está dividindo, do outro lado, troca a operação inversa. 2,5 CD. Então, CD vai ser 20 dividido por 2,5. 20 dividido por 2,5? Sim, você pode pegar 20 sobre 25 décimos. Olha, é um número decimal. Uma casa, um zero. Eu posso aplicar a divisão de fração. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Fração e multiplicação você pode simplificar. Por 5, vai dar 5, por 5 dá 4. E o 10 e 5? Por 5, 1, por 5, 2. Sobrou 4 vezes 2, CD é igual a 8 centímetros. Alternativa A. Bom, não é? Tranquilo? Então, nós temos que verificar sempre essas dicas. Olha, os 4 segmentos são proporcionais nessa ordem. Nessa ordem, nós temos que observar. Uma outra coisa, os segmentos sempre na mesma medida. Centímetro, centímetro. Se eu tiver centímetro em um segmento e metro no outro, não esqueça de fazer a transformação, colocando sempre na mesma medida. Muito bem. Para finalizar, nós vamos trabalhar com esse terceiro exemplo. Se der tempo, nós vamos fazer um outro ainda, mas vamos lá. Sabendo que os segmentos de reta AB, CD e EF, ó, atenção, nessa ordem, eles formam uma proporção. Então, nós temos AB, X, está para CD, X mais 2. Assim como EF, 12, está para 16. Você tem produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu vou simplificar 12, 16 por 4. Vai dar 3. 16 por 4 vai dar 4. E eu vou multiplicar, ó, x vezes 4, 4x, vai ser igual a 3 que multiplica x mais 2. Certo? 3 que multiplica, vou consertar esse x aqui, x mais 2. 4x é igual, aplicando a propriedade distributiva, que esse número foi fatorado aqui, né? 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, 6. 4x menos 3x igual a 6. 4 menos 3, 1. Então, x vai ser igual a 6 centímetros. Respectivamente, 6 e 8. Nós temos aqui 6 e x mais 2, que ele está querendo segmento AB, né? Então, vamos lá. AB, x. Então, x é igual a 6. E CD é x mais 2. Então, nós vamos ter 6 mais 2, que é igual a 8 centímetros. Essa palavrinha aqui, ó, respectivamente, é obedecendo a ordem. Primeiro vem AB para depois CD, certo? Então, agora finalizando. Qual é a medida do segmento AB? Eu não conheço. Destacado na figura a seguir. Sabendo que os segmentos são proporcionais na ordem dada.
Ou seja, x está para 5, assim como 4 está para 10. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 10x é igual a 20. X é igual a 20 dividido por 10. Isso implica dizer que x é igual a 20 dividido por 10, 2 centímetros. Então, o segmento AB, 2 centímetros. Muito boa aula, né, pessoal? Trabalhar com razões, proporções, medidas, transformação de metro para centímetro e assim por diante. Então, e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a sua câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube, SMED-GV. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!